eu me chamo Edjane e na aula de hoje nós vamos aprender sobre gráfico da função afim, gráfico da função linear, gráfico da função identidade e gráfico da função constante. O gráfico da função afim, que é dada por f de x igual a x mais b com a diferente de zero, é uma reta oblíqua aos eixos x e y, ou seja, é uma reta não paralela a nenhum dos eixos coordenados. Aqui nós temos um exemplo. Construa o gráfico da função de reais em reais, definida por f de x igual a 5x menos 3. Bom, já que a gente já sabe que o gráfico da nossa função afim é uma reta, para a gente poder construí-lo, basta obter apenas dois de seus pontos. A gente pode fazer da seguinte forma. Para x igual a 0, nós vamos ter que y vai ser igual a 5 vezes 0 menos 3. E esse resultado vai ser igual a menos 3. Então, dessa forma, 0 e menos 3 é um ponto que pertence a esse gráfico. Faremos agora para x igual a y. Então, nós vamos ter 0 igual a 5x menos 3. E daí a gente vai ter 5x igual a 3, x igual a 3 quintos. Então, dessa forma, 3 quintos e 0 também é um ponto que pertence a esse gráfico. E a gente pode chamar nossa função f de x de equação da reta. Aí nós temos o gráfico, que é gerado por essa função. E se vocês observarem, esses pontos que estão marcados são justamente esses que a gente acabou de encontrar. Que é o ponto quando x vale 0, y vale menos 3. Que também é o ponto que o gráfico intersecta o eixo y. E que, se a gente lembrar lá da primeira aula, esse ponto é o nosso termo independente da nossa função, que é justamente o menos 3. Uma observação é que esse gráfico ele foi construído, certo, num software de matemática chamado GeoGebra, e ele é gratuito. Agora vamos ver como ficaria o gráfico da função linear. Nós temos essa função aí, f de x igual a 6x. Então, o nosso termo independente, né, ele é 0. Então, a gente já sabe que um dos pontos que vai pertencer a essa reta é o ponto 0. Então, se a gente fizer aquelas substituições anteriores, a gente vai perceber que quando o y for 0, o x também vai ser 0. Porque fazendo as substituições aí a gente vai chegar nesse valor. O que mais a gente pode tirar aí desse gráfico aí dessa função? Se a gente tem 6 vezes x, então se a gente colocasse aí um valor para x igual a 2, então o valor da nossa função iria lá para 12. A nossa próxima função linear é f de x igual a menos 3x, que é gerado por esse gráfico aí. Novamente, o ponto que pertence a esse gráfico é o ponto 0, 0, né, porque o nosso termo independente ele é 0, então ele intersecta o eixo y no 0. E se a gente pega aí o ponto x igual a 4, então a nossa função ela vai valer menos 12. O gráfico da função identidade, como a gente já conhece, ela é f de x igual a x, que é quando o nosso a ele é igual a 1, é um caso particular da função linear. Então, o seu gráfico ele vai ser representado dessa seguinte forma. Também partindo do ponto 0, né? E quando x valer 2, y também vai valer 2, quando x valer 4, y também vai valer 4, e assim sucessivamente. E o gráfico da função constante, que a gente já sabe que não é um caso de função afim, né? Quando for essa função constante a y igual a 7, o gráfico dela, ela vai cortar ou intersectar o eixo y justamente no ponto 7. Se você observar, é uma reta paralela ao eixo x. E pela definição de gráfico de função afim, a gente sabe que essa reta precisa ser oblíqua aos eixos. Então, mais uma constatação que a função constante não é uma função afim.
f de x igual a menos 2, o gráfico dela fica dessa forma, intersectando o eixo y lá no ponto menos 2, e mais uma vez ela é uma reta paralela ao eixo x. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.